Olá, virtuosa! Seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Me chamo Letícia Costa, sou nutricionista comportamental e funcional e por aqui você aprende a emagrecer definitivamente de forma leve e descomplicada. Hoje o vídeo tá super diferente, não vou falar diretamente de um assunto sobre emagrecimento, mas vou falar sobre assuntos de mulher, vou contar um testemunho meu, que eu recebo muitas mensagens no Instagram, vocês querendo saber como é que eu estou, em que processo que eu estou, em que momento, em que fase que eu estou em relação à perda da minha gestação. E eu sei que muitas mulheres já passaram ou estão passando por isso, então eu quis compartilhar um pouco do meu relato do que eu estou vivendo. O que eu posso te dizer é, com certeza esse é o vídeo mais difícil para mim. Todos os meus vídeos por aqui eu faço um roteiro, eu penso em relação ao que eu vou falar. E dessa vez eu pensei, não, vou deixar fluir, vou deixar o meu coração falar por mim, porque eu sei que essa mensagem pode ajudar muitas mulheres. E esse é o meu principal objetivo. Mas gerar testemunho dói. Dói e dói muito. Esperar dói, é angustiante, mas pode curar muitas mulheres. E é o que me motiva estar aqui hoje contando a minha história. Porque muitas mulheres contam seus testemunhos somente quando elas têm um final feliz. Até porque muitas pessoas nos falam, né? Espera os 3 meses para contar, te preserva, espera para ver se realmente vai dar certo. E isso para mim nunca fez sentido, porque eu pensava assim, poxa, eu vou começar uma gravidez baseada no medo? Por que isso? Se eu confio em Deus, se eu confio que Ele sabe do que é melhor para mim, que Ele está no meu caminho, que Ele está cuidando do meu caminho, eu não vou colocar o medo na frente. Quando eu senti vontade de contar, eu contei, mas eu sei que a maioria das mulheres decidem esperar os 3 meses devido ao medo, o medo da perda. Mas para mim foi diferente, então eu não tive esse medo e eu decidi contar. Não esperei o meu final feliz para compartilhar com vocês sobre a perda, porque a maioria das mulheres fazem isso, né? Numa próxima gestação, quando tiver um final feliz, uma experiência nova em relação à gestação, aí sim elas decidiram compartilhar. Mas eu quis falar para vocês durante o processo, porque eu sempre fui muito transparente. Eu nunca quis mostrar uma vida perfeita, uma vida inalcançável, nunca quis demonstrar ter uma alimentação impecável, tudo saudável. Eu não sou essa pessoa. Então eu pensei, por que eu não vou contar essa dor para elas? Eu quero que elas vejam que eu também tenho problemas, eu também tenho desafios na minha vida e nem por isso eu abandono o autocuidado, porque eu sei que não importa o que eu estou passando, mas quando eu me abandono, o sofrimento se expande, ele se torna muito maior. E a gente tem dificuldade de enxergar as bênçãos da nossa vida. Claro, o que eu mais levo de tudo isso é o amor. Hoje eu já estou mais fortalecida para falar sobre isso. Já estou adiantando muitas coisas, mas eu vou voltar um pouquinho. Como eu falei, eu não fiz roteiro, então é comum que eu me perca um pouco, porque é um assunto bem delicado para mim, tá? Tem muito sentimento na minha fala. Mas, começando pela decisão de ter filhos, né? Isso eu sempre tive certeza, sempre quis ser mãe, sempre sempre sonhei com isso, sempre tive certeza, nunca tive dúvida, será que eu vou ser, não vou ser, será que eu quero, não quero, isso eu nunca tive dúvida. Mas claro, né, tinha dúvida em relação ao momento que isso ia acontecer. Eu e meu marido, a gente conversava muito sobre isso e já era algo que os dois queriam muito. Foi uma decisão de casal mesmo. Meu marido queria muito e numa conversa a gente falou, vamos tirar o DIU, vamos se cuidar em relação à alimentação, fazer o nosso melhor. Eu fiz programação metabólica, que é cuidar os 3 meses antes, tomar a suplementação necessária. Fiz tudo que estava ao meu alcance. Fui na médica, fiz exames, tudo que era de protocolo, pensando em nutrição, pensando em dar o melhor para o meu filho, eu fiz. A minha parte, eu tenho certeza que foi bem feita. E aí foi então em um evento que eu fui, onde
onde fizeram algumas perguntas, era um evento comportamental, de autoconhecimento, que eu fui para me desenvolver mesmo, e aí eu respondi algumas perguntas, e depois daquele evento a minha vontade de ser mãe se expandiu. Ali eu tinha certeza que era o meu momento, que eu queria isso. Foi então que eu sentei para conversar com meu marido e a gente decidiu iniciar as tentativas. Não foi uma tentativa assim, gente, de começar a fazer teste e ver qual que é o melhor momento para ter relação. Nada disso. A gente só decidiu que ia se cuidar em relação à alimentação, tiramos o DIU e deixamos na mão de Deus. Neste evento, a gente plantou o nosso sonho, foi um momento bem lindo. Então, eles nos deram uma terra, assim, um potinho, e a gente plantou uma semente de mostarda, desculpa. Para quem é cristão, sabe, né, que a semente da mostarda é a semente da promessa, tem muito significado ali. E eu plantei esse sonho, eu escrevi ser mãe, plantei, eu vi crescer, eu vi florescer, foi lindo assim o processo. Eu tirei o DIU em outubro e em novembro eu já estava grávida, foi muito rápido, foi um processo bem rápido. Quando foi rápido eu pensei, nossa, sou fértil? Nossa, sabe aquela felicidade, não demorou, não tive ansiedade no processo porque foi muito rápido. Não deu nem um mês, gente, não deu nem um mês. E como eu conheço muito meu corpo, assim que a minha menstruação atrasou, em um dia eu já sabia que tinha algo estranho. Meu peito inchou, eu senti que eu estava com muita vontade de doce, mas principalmente o peito, foi o meu principal sinal. Eu estava viajando, eu estava em São Paulo, meu marido em Florianópolis. Eu fiquei um final de semana, eu descobri junto com as minhas amigas num evento. Eu fiquei um final de semana quietinha, sem contar, porque eu estava distante, queria fazer uma surpresa. Então, eu fiquei um final de semana guardando. Achei que seria mais difícil, não foi. Porque quem já passou por esse processo, claro, tem pessoas mais ansiosas, pessoas menos ansiosas, mas parece que a gente não acredita, parece que não cai a ficha. Então, estava tudo normal, não estava aquela ansiedade, enfim. Cheguei em Florianópolis, contei para o meu marido, ele chorou, se emocionou, foi muito lindo. Contei para minha mãe, fiz uma surpresa especial para ela, foi tudo muito lindo. Marquei a consulta. Tive algumas experiências ruins com os médicos, mas desde a minha primeira consulta eu já tive notícia ruim de que o sangramento que eu estava tendo não era normal. Então, desde o começo da gestação, não foi assim do nada, né? Uma surpresa, mas desde o começo eu fui passando por vários medos, fiquei mais de um mês aguardando pela resposta. Fizemos a primeira ultrassom, não tinha batimento cardíaco. Fizemos a segunda, não teve também. Aí fizemos a terceira e a gente teve a resposta final de que não estava evoluindo. Eu estava de mais ou menos 10 semanas, pelo que o médico colocou no papel, porém, desde ali da sexta semana, o bebê não desenvolveu mais. Então, eu estava mais ou menos de 10, porém, no tamanho ali de 6 semanas, porque não desenvolveu. Foi um choque muito grande, gente, só quem passa por isso. Talvez tu pense assim, ah, que bom que foi no começo, ah, as pessoas sempre vão, né, tentar achar um lado bom da situação, mas para quem está passando é muito sofrido, porque é um grande sonho, é uma grande expectativa. Não adianta falar, não cria expectativa, porque isso não existe. Depois que tu vê o positivo, tu já pensa em cenários, tu já imagina situações. Eu já estava pensando no quartinho do bebê, no chá de revelação, eu já estava imaginando mil situações de que eu ia viver neste ano. Então, no Natal, eu tive essa possibilidade, né? E, enfim, sem ter a resposta final, a ultrassom anterior, já sabia dessa possibilidade. Então, o Natal foi bem sofrido para mim, Ano Novo foi bem angustiante, eu estava me cuidando, nada de bebida alcoólica, cuidando da alimentação e tudo mais, mas aquela sensação bem ruim, porque as pessoas não sabiam que eu estava passando por isso, mas elas sabiam que eu estava grávida. Então, ai, tirava foto, mão na barriga, ganhava presente, todo mundo enfim, né, me dando carinho, me dando amor, porque grávida recebe muito amor. E eu, sabe, eu ficava muito feliz com aquele amor, mas ao mesmo tempo
eu não queria criar expectativas, então era muito ruim a sensação, tanto para mim quanto meu marido, que ele me relatou isso também, de que a gente queria sentir aquele amor, mas ao mesmo tempo era um, tá, mas sente de leve, porque a gente sabe que também pode dar errado. Então foi uma sensação bem angustiante. Hoje as coisinhas que eu recebi de presente estão guardadas. Eu tirei da minha vista para eu parar de sofrer, para eu conseguir seguir minha vida. Quando eu falo para vocês que eu decidi contar durante o processo, é porque ele não se encerrou ainda. Hoje é dia 29 de janeiro e eu soube que o bebê não se desenvolveu no dia 8 de janeiro. E a minha médica me deu as duas opções, né? Fazer o aborto em centro cirúrgico ou aguardar que ele aconteça de forma espontânea. Ela me deu 30 dias para que isso acontecesse de forma espontânea, se fosse a minha decisão. Pelas circunstâncias, por tudo que ela me relatou, eu decidi fazer o formato, a forma natural. Porém, eu tenho 30 dias para que isso aconteça. Se não acontecer, eu tenho que ir para o centro cirúrgico. Então, hoje já é dia 29, eu tenho até dia 8. Não sei se vou conseguir que aconteça de forma natural. Estou tomando chá de canela, alguns chazinhos que são indutores, tudo que me falaram para tomar, eu estou tomando. A angústia maior é a espera, é não saber como que vai acontecer. Já ouvi relatos de mulheres que sofreram em relação à dor, que foi um processo mais doloroso. Outras mulheres que me relataram que só foram fazer xixi e saiu de forma bem espontânea. Então, no começo eu sentia mais medo, assim, de trabalhar, de sair, de ir na praia. Hoje eu já estou um pouco mais tranquila em relação a isso, mas eu não sei em que momento que vai acontecer. E esperar dói, gente. Esperar causa uma angústia. Eu já sonhei algumas vezes com isso. É bem difícil mesmo. Até achei que eu ia chorar nesse vídeo, mas estou me mantendo firme, porque eu acredito muito em Deus. Eu acredito no propósito que Ele tem para mim. Eu acredito que foi falar e a emoção chegou. Acabei de falar que não ia chorar, mas eu acredito que o meu milagre vai chegar e eu me sinto honrada por poder ajudar muitas mulheres que também estão passando por isso. E como eu falei, ninguém fala durante o processo. Ou talvez nunca nem falam, né? Porque a gente, se deu errado, só depois tem um filho, mas não conta que outras situações deram errado também. E a gente não tem essa referência. Quando acontece, parece que é só com a gente. Parece que, poxa, todo mundo consegue. Ninguém da minha família teve problema em relação à gestação, minha mãe, família próxima mesmo. Então, quando aconteceu, a minha sensação é de, cara, parece que só eu tô passando por isso. E aí eu decidi compartilhar no Instagram. Eu pensei assim, não pode ficar só comigo isso. Foi um chamado de Deus muito forte, assim, de usa a tua dor para ajudar mulheres. Usa a tua dor para ajudar mulheres. Por mais que doa muito, por mais que mexa, né, ter que falar, ter que compartilhar, mas o nosso testemunho cura outras vidas. Quando eu falei no Instagram, gente, pra mim, foi assim, ó, sabe, aquele alívio, assim, pra mim foi uma terapia, eu ter colocado pra fora. Foi como eu coloquei pra fora, eu me senti tão aliviada, foi tão bom. E aí começaram a vir os relatos. Eu recebi 60 mensagens, só pra vocês terem uma noção, de mulheres que conhecem alguém que passou por isso, mulheres que passaram por isso. Eu recebi, nossa, gente, muito relato, inclusive de pessoas que estão próximas a mim e que eu nunca saberia se eu não tivesse compartilhado. E aí eu pude ver que, cara, é mais normal do que a gente imagina, é mais comum do que a gente imagina. Acontece muito, muito mesmo. Minha médica até compartilhou comigo que eu sou uma pessoa que cuida muito do meu corpo, né? Eu conheço muito o meu corpo, então eu pude identificar muito rápido quando a minha menstruação atrasou. Mas a maioria das mulheres não conhecem os seus corpos. E aí, quando elas engravidam, elas nem ficam sabendo, porque é tão comum atrasar a menstruação que elas não percebem.
Então, o aborto acontece, elas engravidam, perdem e nem ficam sabendo. De tão comum que é ter aborto, principalmente na primeira gestação. E, infelizmente, é muito comum as mulheres não conhecerem seus próprios corpos. Então, seus próprios corpos, né? E eu pude identificar muito rápido, porque eu conheço muito bem o meu corpo. A maioria das mulheres são mais inchadas, o peito inchou, não observa essa diferença. E para mim foi nítido, foi assim, na mesma semana eu já estava me sentindo diferente, eu pude identificar muito rápido. Mas o que eu quero falar para vocês, principalmente, é do que eu aprendi com isso. Porque o que eu mais levo é o amor. É o amor, gente. O amor da minha mãe, o amor do meu marido, a certeza de quem importa na minha vida, de quem estava do meu lado nessas situações. Em cada momento, em cada sofrimento, choro, oração da minha mãe, aquilo me fortalecia de um jeito que vocês não têm noção. E a gente foi viajar, eu sangrei na viagem, a preocupação da minha mãe, da minha sogra. Então foram vários acontecimentos, né? Eu passei assim um mês bem angustiante, sem saber se eu ia perder ou não, mas todos os sinais estavam ali. Estava vivendo este momento. E a certeza de quem importa na minha vida. Assim, isso foi uma das lições muito grandes para mim. Meu marido é uma bênção na minha vida, não tenho absolutamente nada de ruim para falar dele, ele é uma bênção. E ali a admiração por ele aumentou muito mais, porque o cuidado que ele teve comigo, o zelo que ele teve, a proteção, se ele pudesse me colocar num potinho assim, ele colocava. E no Natal, quando eu fui na casa da minha mãe, eu estava assim destruída, né? Mas eu estava firme. Eu estava lavando a louça para minha mãe, não falava muito e não chorava, não compartilhava. Eu estava tentando me manter firme. E eu sempre soube que a minha mãe orava por mim. Orava antes mesmo de eu engravidar, quando eu falei que eu queria ter filho, ela já estava orando por esse filho. Mas quando a minha mãe colocou a mão em mim e orou por mim, foi o que mais me fortaleceu. E aquilo me fez ficar mais firme ainda em Deus, sabe? Eu pensei, cara, minha mãe tá orando por mim, pelo meu filho. Letícia, te ajoelha, ora mais, fala com Deus, chora para Ele, confia no que Ele tem para tua vida, entrega na mão dele. E foi isso que eu fiz. Todo dia. Gente, eu sempre oro, tenho uma vida com Deus, tenho muito a melhorar, mas tenho relação com Deus. Nesse processo foi a primeira vez que eu peguei a mão do meu marido, assim, eu não conseguia nem falar. Eu chorava, assim, mas e a gente orava, 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 os dois juntos, assim, nos aproximou tanto como casal. Isso a gente pôde ver, sabe, como nós somos como casal mesmo numa situação difícil. E como eu falei, a minha admiração pelo meu marido só aumentou. Mas se você é mãe, você tá me ouvindo, não só ore no seu secreto pelos seus filhos, ore em voz alta. E quando a minha mãe fez aquilo por mim, me fortaleceu demais. Como eu falei, eu sempre soube que ela ora, que ela se ajoelha, que ela ora pelos filhos todos os dias. Mas quando ela fez isso em voz alta, quando ela tocou em mim e orou por mim, eu pude ver quantas bênçãos eu tenho na minha vida. E quando a gente foca só no problema, como eu falei, ele se expande. A gente não consegue ver as bênçãos que a gente tem na nossa vida. Eu chorei a noite inteira quando eu soube que eu perdi esse bebê. E no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu estava na academia. Quem olha de fora pensa, nossa, parece que ela nem se importa com o que aconteceu. Ela já tá bem, já passou, era bem no começo, né? Que bom que foi no começo. As pessoas pensam isso.
Mas eu não estava na academia porque eu estava bem ou porque eu não me importava com o que estava acontecendo, não. Eu fui porque eu tenho clareza do que me faz bem, eu tenho clareza do que eu tenho que fazer para sair desse lugar de sofrimento. Se você hoje está passando por algum problema, tem coisas que tu não pode controlar. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Antes mesmo dessa criança nascer, eu já estava suplementando, comendo bem para que ela fosse saudável, inteligente. Tudo que os estudos mostram, eu fiz e não estava no meu alcance. Mas tem coisas, mulher, que tu pode fazer para sair dessa situação. Tem coisas que só dependem de você. Seja no teu emagrecimento, tua vida profissional, teu relacionamento com Deus, tudo que hoje tá te impedindo de avançar em alguma área da tua vida. Tem uma parte que só tu mesma pode fazer por ti. Se eu dependesse da minha motivação, gente, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje ainda, porque tem dias melhores, tem dias piores, às vezes estou melhor, às vezes estou pior, mas eu acredito num Deus fiel, eu acredito nos propósitos que Ele tem para minha vida, e isso acalma o meu coração. E o que está no meu alcance, eu estou fazendo. A vida tem que continuar, não dá para a gente parar, porque a verdade é que as pessoas param de se cuidar quando acontece algo bom e quando acontece algo ruim. Não é só no sofrimento. Final do ano é difícil porque tem muitas festas, metade do ano é difícil porque é muito frio. Ai, tem Dia das Mães, festa das crianças, aniversário, confraternização, festa na empresa. Sempre tem alguma coisa para te impedir de avançar. Não é só no problema, é também nas comemorações. É uma desculpa que tu mesma fala para ti, mulher. É uma desculpa que tu mesma fala para ti. E voltando um pouquinho em relação à parte cristã, né? Que foi o que mais me fortaleceu, foi o que mais fortaleceu meu casamento, minha família, trouxe união. Eu vi o poder da família nesse momento. Já sou muito família, mas isso só nos afirma cada vez mais. Porque é muito fácil, né, gente? É muito fácil ser cristã quando a vida vai bem, tem dinheiro no bolso, nenhum problema, os filhos estão bem, saúde ok. Mas e quando vem uma situação dessa? Quem que tu questionas? Eu não questionei Deus. Eu não perguntei, Deus, por que comigo? Deus, tem tanta mulher que não quer, porque é o que as pessoas me falavam, nossa, tem tantas mulheres que não querem ter filho, tu queres tanto, te cuida, por que isso aconteceu contigo? E, gente, eu não questionei Deus. Eu não perguntei para ele por que eu estava passando por aquilo. Eu só pedi forças para passar por essa situação. Era a única coisa que eu pedia. Forças para passar por essa situação. Eu não duvidei se ele estava ali ou não, porque eu sabia que ele estava. E eu conseguia ver o cuidado dele em cada detalhe. A minha médica, ela é uma benção, uma querida, a doutora Márcia, lá da Santa Helena, Clínica Santa Helena. E eu nem sabia que ela fazia plantão. No dia que eu fui fazer ultrassom, que eu tive a resposta final, ela abriu a porta assim, eu, doutora Márcia, e ela sabia, ela sentia, né, por experiência, qual seria o resultado. E ela falou: depois de fazer ultrassom, passa aqui, eu quero conversar contigo, com um olhar assim bem doce, bem gentil. Ela já imaginava o resultado. E eu falei para a mãe, depois que passou tudo, mãe, senti Deus aqui, Ele cuidando de mim, mesmo na dor. Que eu saí daquele resultado e a minha médica estava lá para cuidar de mim, para me dar uma palavra. Ela também é cristã, por isso, um dos motivos que eu a escolhi. E ela estava lá e eu consegui sentir o cuidado de Deus em cada detalhe. Então, eu não duvidei de que Deus estava lá ou não. Eu, até neste momento, né, que eu ainda estou pela angústia, ainda estou aguardando, não sei quando vai acontecer. Não sei se eu vou ter que ir para o centro cirúrgico ou não, né, porque pode ser que não aconteça naturalmente, mas em nenhum momento eu duvidei de Deus. Em nenhum momento eu tive dúvida que Ele estava lá. E a mensagem que eu quero te passar é essa: tem muitas coisas na tua vida que tu não vai poder controlar.
Eu não acredito num Deus que nos traga sofrimento para que a gente tenha que aprender alguma coisa, né. Ah, talvez Deus eu não acredito que ele queira que eu sofra para aprender alguma coisa, mas eu não questiono os propósitos dele para minha vida. E eu sei que existe um tempo, né, para as coisas, não é no meu tempo, é no tempo de Deus, e é isso. Essa era a mensagem que eu queria te passar. Nem tudo na vida tu vai poder controlar, mas tem muitas coisas que tu consegue controlar sim, que estão ao teu alcance. O que que tu pode fazer hoje mesmo para sair desse lugar de sofrimento que tu tá? O que que tu pode fazer hoje mesmo, com coisas simples, pensando em autocuidado, pensando em qualidade de pensamento. Gente, eu falo muito isso. Saúde não é só ter um corpo bonito. Saúde não é só comer salada e alface. Saúde é ter qualidade de pensamentos. Por que que eu não me vi numa cama depressiva? Porque eu fiquei muito mal, gente. E no dia seguinte eu estava lá treinando. Não vai ser sempre assim, eu sei, mas é qualidade de pensamento. É conseguir enxergar as bênçãos que tu tem na tua vida no momento difícil. É tu saber que tem muita gente querendo o teu bem perto de ti, tem muita gente preocupada contigo. Isso é qualidade de pensamento. Tu não olhar só para o que te aconteceu. Que às vezes tu fica olhando para aquilo que tu não tem mais e perde a oportunidade de conquistar outras coisas, viver um dia após o outro, né? É clichê, eu sei que é clichê, mas nem sempre é fácil de colocar em prática. E qualidade de pensamento te traz isso, sabe? Ter algo para acreditar, algo maior para acreditar. Não achar que é só isso e ponto, e ficar se questionando, e por que que isso acontece comigo, e por que. Não, qualidade de pensamento, mulher. Quando sentir que esse pensamento vem, volta, sabe? Não, pera, ok, isso me aconteceu. Hoje foi um dia ruim, mas amanhã pode ser um novo dia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Essa é a mensagem que eu queria te passar, virtuosa. Se tu tá passando por isso, ora, te aproxima de Deus, visualiza quantas bênçãos tem na tua vida, não foca só no problema, não deixa que isso te adoeça. E tenha fé que a próxima gestação pode ser diferente. O teu milagre também vai chegar, assim como eu acredito que o meu vai chegar no momento certo. Não no meu momento, mas no momento de Deus. Espero que essa mensagem tenha te ajudado, tenha tocado o teu coração. Se você está passando por isso, ou se conhece alguém que está passando por isso, envia esse vídeo para essa mulher, porque a gente se sente muito sozinhas nesse momento. E é importante que a gente saiba que tem outras mulheres que também estão passando por isso. E que existe uma forma de você sair deste sofrimento. Nem tudo você vai controlar, mas algumas coisas estão ao teu alcance. E se tu queres saber um pouco mais sobre todo o meu relato, tá lá no meu Instagram, em destaques, escrito gestação. Meu Instagram é Nutrição Mais Leve, tudo junto. E nunca se esqueça que o meu papel é tornar o teu emagrecimento definitivo mais leve e descomplicado. Nos vemos em um próximo vídeo.